Graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje celebra-se um dia muito especial. Dia do Jovem Batista. Quero parabenizar a nossa juventude. Uma igreja sem jovem é uma igreja triste. Mas a nossa juventude abrilhanta muito a nossa igreja. Há casais jovens, há jovens ainda não casados, e todos são mais que especiais. E hoje nós vamos falar para eles, mas também não somente para eles, vamos falar de juventude, mas o que será ouvido hoje serve para todos nós. Porque o tema da nossa mensagem de hoje, o tema da nossa reflexão é escolhas que mudam o futuro. As nossas escolhas hoje, você vai colher amanhã. O que você escolheu ontem, há muitos de nós, principalmente já da minha idade, irmão Manel? Irmão João Raimundo, não sei se eu sou mais velho que eles. Ontem eu estive completando mais uma era. É assim que a gente diz, né? Completei mais uma era ontem. (62 anos na presença do Senhor. Então nós colhemos muito daquilo que nós decidimos no passado. Vamos ler o texto bíblico, Eclesiastes capítulo 12. Abram suas Bíblias ou acessem a Bíblia. Capítulo 12, só o versículo 1. Mesmo sentados, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Mesmo sentados, reverentemente ouçam. Estarei lendo, os irmãos acompanhem aí. Eclesiastes, depois de Provérbios, depois de Salmos, depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todos acharam? Não se esqueçam do seu Criador nos dias da tua juventude. A tradução que diz, não se esqueçam do Criador no dia da sua mocidade. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Nós já oramos. Esse texto bíblico fala que o jovem pode escolher não esquecer de Deus. E enquanto é jovem, enquanto você pode tomar decisões que podem influenciar o seu futuro de forma positiva. Há muitas pessoas que tomam decisões enquanto é jovem. Que curso você vai fazer na universidade? Com quem você vai namorar ou casar? São escolhas que nós fazemos que influem o nosso futuro, que influem o nosso amanhã. Se você pudesse enviar uma mensagem, uma carta, ou uma mensagem via WhatsApp ou
e-mail, para você mesmo, para daqui a 10 anos você ler. Que mensagem você escreveria? Uma mensagem que você não procurasse ler de jeito nenhum agora, mas só daqui a 10 anos. Você guardasse essa mensagem em algum lugar. Que mensagem você escreveria para você mesmo daqui, para ser lida daqui a 10 anos? Ou mais? A nossa juventude é uma fase cheia de sonhos, de decisões. Salomão, ele chama a atenção do jovem para tomar a seguinte decisão: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Honra o Senhor enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você poderá dizer: não tenho mais prazer em viver. Há muitas pessoas que na juventude puderam tomar decisões que poderia ser diferente na sua velhice. Estava olhando um senhor, somos mais ou menos da mesma idade, não sei se sou mais velho do que ele, parece que sim. Mas quando jovem, morávamos perto, ali no Lourival Parente, nós chegamos ali em 1973, eu tinha 12 anos de idade. E eles chegaram também, mais ou menos na mesma época. Chegamos a estudar no mesmo escola, no mesmo colégio, escola pública. Mas em várias ocasiões eu não encontrava ele na classe, pois ele fazia que ia para a escola e ia usar droga. A droga daquela época era maconha, onde muitos jovens usavam. E a minha mãe me proibiu de andar com ele, porque sabia que eles eram usuários. E conversando com ele, encontrei ele no supermercado, e ele bastante acabado, muito, muito velho, e pedindo um dinheiro, porque ele até aquele momento ainda não tinha tomado café. Ele nunca quis estudar. Às vezes ele saía de casa, a gente sabia que ele saía de casa e não dormia em casa. Decisões que levou ele a ter uma vida na velhice, que jamais ele imaginou que chegaria àquela situação. E às vezes a gente andando na rua, a gente vê pessoas idosas jogada nas ruas, que jamais imaginou que chegaria àquele ponto. Eu fico a pensar, há muitos jovens que não sabem o dia de amanhã e por isso tomam decisões erradas hoje. A juventude é tempo de você pensar, de você raciocinar, e a orientação do sábio Salomão é que o jovem não se esqueça do Criador, para que na velhice tenha uma velhice agradável, feliz. O melhor momento para buscar a Deus é agora, enquanto tem vigor, enquanto você pode servir ao Senhor com alegria, antes que venha tempos difíceis. Ontem, no meu aniversário, meus filhos e minha esposa me levaram para tomar um café chique. Casa colonial. Gente, que coisa bonita, legal. Mas o que eu quero dizer a vocês não é o café que eu tomei, é o que eu presenciei lá.
Muito melhor do que o café que eu tomei, eu vi um grupo de jovens e adolescentes. Eram jovens, a gente pensou assim, deve ser universitários que se juntaram aqui para tomar um café. Eles estavam lá tomando café. E quando terminamos, quando nós estávamos saindo, estavam aquelas meninas, eram todo moças, que estavam juntas, e elas estavam lendo a palavra de Deus e compartilhando na mesa. Eu não resisti, me aproximei e disse para elas, não pude resistir e percebi que vocês são servas do Senhor. Ela disse, de fato, somos crentes, somos servos de Deus. E elas disseram que ali era um PGM, uma célula onde elas tinham combinado a tomar café juntos. Olha a criatividade daquelas meninas. E eu me alegrei, eu disse para elas, eu digo, olha, continuem, não percam esse desejo de estarem juntas, compartilhando a palavra de Deus. Era um grupo de meninas da Assembleia de Deus. Porque hoje nós estamos vendo a nossa juventude meio apática, assim como sem saber o que fazer. Mas na juventude, a juventude é sempre muito criativa, e principalmente nos dias de hoje, que tem muitas oportunidades de fazer a diferença. Às vezes nós pensamos, diga, Senhor, se eu pudesse voltar à minha juventude para fazer coisas que agora eu não tenho condições de fazer, não posso fazer. Mas quando o Senhor me abriu os olhos, e que encontrei a salvação em Cristo Jesus, eu pude buscar ao Senhor em todas as decisões que eu pude tomar. Nós vamos ver dois motivos para lembrar-se de Deus enquanto somos jovens. Mas a velhice ainda não chegou de maneira que você possa dizer que não tem contentamento na vida. Então você pode tomar decisões para que amanhã o seu futuro seja diferente. Tome decisões hoje pensando no amanhã. Lembre-se do Deus na juventude. É investir, lembrar-se de Deus na juventude é investir no melhor alicerce da vida que você possa investir. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. O Senhor, falando aos seus discípulos, Ele mostra como é a vida de alguém que lembra-se de Deus e que constrói num alicerce seguro. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Versículo 25, quando vier as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme, a fundação foi bem alicerçada. E é por isso que, nesse primeiro tópico, lembrar-se de Deus na juventude é investir no melhor alicerce para uma casa bem segura. Você já viu uma casa construída em um terreno fraco?
Alguns anos atrás, houve uma tragédia no Rio de Janeiro, onde alguns prédios que foram construídos com areia da praia, pois o construtor não queria investir de forma segura no material porque era mais caro. Então, para economizar, construiu aqueles prédios com areia que ele não pudesse pagar nada. Então pegou a areia da praia, muita areia. Não precisa pedir a ninguém, não precisa comprar de ninguém. E construíram aqueles terrenos, construíram aqueles apartamentos. Não sei quantos aqui lembram. Passou na televisão, passou nos jornais. A queda daqueles prédios custou muitas vidas que estavam ali dentro. Foi uma tragédia de comoção nacional. Se não me engano, faz uns 15 anos, a 20 anos que aconteceu esse episódio. Aquilo foi construído com um alicerce sem segurança. Não precisou vendaval, não precisou chuva forte, simplesmente o peso levou à ruína. Um prédio ele não pode, de forma nenhuma, começar pelo telhado. Nenhuma casa construída. Ela tem que começar pelo alicerce, ela precisa de um fundamento sólido. Também a nossa vida precisa de um fundamento seguro. E não há segurança nenhuma se não for Cristo Jesus, a fundação da nossa vida. Se o Senhor Deus, se o Senhor Jesus Cristo for a base da nossa vida, nada pode nos derrubar. Nada. A nossa segurança está em Cristo Jesus. Decisões sobre amizade, decisões sobre o que vai estudar, que curso você vai fazer para que amanhã você seja um bom profissional. Os jovens que ainda não são casados, a decisão com quem vai casar, com quem vai namorar. Às vezes tem jovens que dizem, não, eu vou namorar, não é para casar, posso namorar com qualquer uma. E aí termina se apaixonando de maneira que tem que casar. E aí depois vem o sofrimento. E aí não tem mais o que fazer. Houve jovens que eu tenho aconselhado às vezes, e até me recusado a celebrar alguns casamentos, quando a gente percebe que a escolha não está adequada. Uma das escolhas que eu não concordo e que não celebro o casamento é de pessoas crentes com descrente. Não dá. Eu não celebro. Mas alguns jovens teimaram em casar com pessoas que não são tementes a Deus. Escolhas erradas. Não há como escolher de maneira certa. Se você decidir, são decisões suas. E às vezes há jovens que vai contra a vontade do pai e da mãe. E depois se dão mal. Eu nunca vi um se dar bem. Quando escolhe errado, tem o preço. Lembrar-se do Senhor não é só trazer na memória. Lembrar-se do Senhor é procurar Ele nas suas decisões. Lembrar-se do Senhor é procurar decidir de acordo com a vontade de Deus. Nunca decidir contrário ao que as Escrituras Sagradas lhe orienta. E uma das escolhas que a palavra de Deus reprova é quando um jovem que conhece a Cristo procura se enamorar com um jovem que ainda não conhece a Deus.
Pequenas escolhas hoje determinam a força que você terá amanhã. Eu estive aconselhando uma jovem há pouco tempo. Antes de casar, eu alertei. Eu digo: você tem certeza que você quer casar com este rapaz? Ela disse: tenho, pastor. Você está disposto a pagar o preço? Mas que preço, pastor? Eu digo: está na cara. Se ele é grosseiro com a família, vai ser grosseiro com você. Não, mas ele pode mudar. Pode ou não pode? Não, mas ele é crente, pastor. Sim, ele pode ser crente, mas é um cabra grosseiro com os pais. Não pense que o que você vai levar para casa, você está vendo, você está presenciando a grosseria da criatura e vai levar para casa, vai casar-se e ele vai mudar, ou ela vai mudar. Muda não, você não está enganado. E há poucos meses ela me procurou chorando, dizendo que está se separando, que não suportou a grosseria da criatura. Decisões que você pode tomar hoje, para que amanhã você se dê bem. Orientações do próprio Deus é a fundação que nós precisamos para a nossa vida hoje. Em segundo lugar, viver para Deus agora traz forças contra as pressões do mundo, que não são poucas. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, ele procurou tomar uma decisão que agradasse a Deus. Ele estava num país, numa cultura de um povo que não conhecia Deus, de um povo que vivia completamente distante de Deus e que afrontava a Deus. Daniel era escravo numa terra distante. E no versículo 8 ele diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esse alimento, a fim de não se contaminar. Ele sabia que aquela comida do rei era uma comida pagã, era uma comida oferecida a ídolos, era uma comida típica daquele povo, e ele sabia que ele poderia sentar-se na mesa do rei, comer a comida do rei, mas perder a sua identidade. Ele não confiou em si mesmo, mas ele preferiu evitar a influência do mal, para não se contaminar com aquela comida pagã. Agora você imagina um escravo sendo convocado para sentar na mesa do rei, comer a comida do rei, um jovem distante da sua família, distante da sua pátria. Era a oportunidade de ouro dele se dar bem. Mas Daniel escolheu não se aproveitar da situação. Quais são as maiores pressões que um jovem enfrenta hoje? O rei hoje é o sistema. As facilidades que o jovem tem para ter prazer.
Às vezes você é convidado para determinadas ocasiões ou lugares, e às vezes você diz: não tem nada a ver, todo mundo vai, todo mundo faz. Mas Deus entende que eu posso ir lá e vou para influenciar, e termina sendo influenciado. Decisões decisões sem consultar a Deus, o futuro pode ser torturoso. Pense num filtro de água. Ele deixa passar apenas aquilo que é puro. O filtro tem esse papel de purificar a água, deixar toda a impureza e passar somente a água pura, limpa. A palavra de Deus é o nosso filtro. A Bíblia Sagrada, as orientações divinas, é o nosso filtro para não deixar coisa ruim entrar em nossos corações. Mas o mundo que nós estamos vivendo, uma das pressões da nossa juventude é o excesso de atividades, às vezes, que não tem tempo para ler a palavra de Deus, não tem tempo para passar por esse filtro. Eu vendo a criatividade daquelas moças em tomarem café juntas e compartilhar a palavra de Deus. É como nós podemos não esquecer do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Pressões pela moda do tempo. Às vezes jovens se vestem mal vestidas, porque é moda. Procurar prazeres que não agradam a Deus. Às vezes nós achamos que os prazeres da vida não nos afastam da presença de Deus. Nós vivemos num tempo onde nós buscamos conforto e prazer. E achamos que não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. As decisões que tomamos hoje afetam o nosso futuro. O que você plantar hoje, certamente você colherá amanhã. O estilo de vida que nós vivemos hoje, se não apresentarmos Cristo em nosso viver, em nosso comportamento, em nossas palavras, em nossas ações, nós podemos ter anos futuros de grandes dificuldades. Assim, antes de tomarmos decisões, pergunte para si mesmo: isso agrada a Deus ou me afasta dele? Isto é de acordo com a vontade do Senhor? Às vezes tomamos decisões simplesmente porque achamos: não, a Bíblia não fala sobre este assunto. Mas pense bem, há muitos assuntos que às vezes não está contido na palavra, mas está explícito de forma que dá-se a entender que Deus não se agrada de determinadas decisões que tomamos hoje. E o futuro dirá isto. Para concluirmos, que decisão você pode tomar hoje para se lembrar mais de Deus na sua rotina diária? Às vezes vivemos o dia a dia como se Deus nem existisse. Deus não quer apenas o que sobra da nossa vida. Ele quer o melhor. E o melhor da nossa vida é quando nós temos vigor, quando nós temos força. Não deixe que a preguiça
lhe controle, ou que a falta de tempo leve você a esquecer-se de Deus. É o melhor tempo da nossa vida para se dedicar a Deus, é a nossa juventude. Decidir viver para Deus na juventude é garantir o futuro de um propósito de fé e coragem. Fiz 62 anos ontem. Repetindo de novo. De novo, pastor, essa história. Mas para dizer que há muitas coisas que eu gostaria de fazer que eu não consigo mais. Meu corpo tem limitações. Às vezes minha mente funciona bem. Mas eu sei que meu corpo tem limitações que eu não tinha antes. Enquanto na minha juventude eu pude servir a Deus, eu fazia cada coisa na minha juventude. Ainda tenho saudade de muita coisa que a gente fez. Uma delas, nós morávamos no Renascença, nós participávamos da igreja do Renascença. E às vezes nós íamos caminhando, que os ônibus eram poucos, do Renascença para cá, para o Disseu. E nós íamos caminhando lá da Igreja Batista do Renascença, a gente vinha caminhando para a Igreja Batista da Nova Jerusalém. A gente vinha cantando, eu era o líder de jovem daquela igreja. E nós íamos e voltávamos cantando alegremente. Hoje a gente não vem, não tem ônibus, não tem condução. E hoje tem muito mais opções de você se deslocar do que naquele tempo, porque naquele tempo não tinha Uber. E nós tínhamos poucas condições. Então a gente vinha de pé dois. E a gente vinha alegre, satisfeito. Quando eu trabalhei em Amarante, eu tinha menos de 40 anos, tinha 30 e poucos anos. Eu fui no começo do meu ministério. E a gente caminhava 8 quilômetros para ir celebrarmos um culto numa comunidade distante. E a gente ia cantando, louvando a Deus. Hoje, nessa idade, eu não consigo mais fazer isso. Mas são saudades daquilo que a gente fez e que colhemos hoje muitos frutos. Ontem, um pastor que hoje ele é pastor, pastorei ele quando adolescente. E ele andava comigo em todo lugar que eu ia fazer visita, a gente ia celebrar culto, ele estava comigo. E ontem ele liga para mim dizendo: pastor, eu quero lhe agradecer, quero parabenizar por mais um ano de vida que o senhor tem. E tudo que eu sou hoje, devo aos seus ensinamentos na minha juventude. É a nossa coroa do que fizemos na juventude, recebendo na velhice. Quer dizer que eu não sou tão velho ainda, né? Né, irmã Joaquina? Ainda tem um pouco de vigor ainda. Mas, gente, eu não me canso fácil. Não me canso fácil. Ainda não me deixo me abater por nada. Os irmãos aqui estão, às vezes, me protegendo. Não, pastor, deixa o senhor, deixa que a gente faz aqui. Nós estamos agora nos multirões aí. E a gente vem para cá trabalhar. E eu estou ali com a mão na massa, né, irmão João Raimundo? Irmão João Raimundo também aqui com a gente, trabalhando. Mas não aparece jovem não, né, irmão João Raimundo? Só a gente, os velhos mesmo. Mas a gente trabalha. Irmão Leonardo também, de vez em quando, está aqui. É só nós velhos. Quer dizer, o Leonardo não é tão velho, né? Mas nós estamos aqui. Tem uma turma aí que já é certa que está aqui no trabalho. E é só uma turma já mais madura. Eu tenho certeza que nós estamos plantando para colher amanhã. Irmão Josiel, tem outros também, irmão Wesley, que não está aqui, mas está lá fora, guardando ali a igreja, né, junto com outros. E nós estamos aqui. Eu digo, enquanto eu tiver fôlego,
e tiver saúde que o Senhor me dá, eu estarei na obra do Senhor e não me esquecerei dele no só instante, porque eu sei que o meu amanhã está seguro naquele que é eterno, nosso Deus. Portanto, jovens, cuidem da vida de vocês com Deus, cuidem do seu relacionamento com o Senhor, pois o que você decide escolher hoje moldura o seu dia de amanhã. Plante hoje o que você vai colher na velhice, para que você tenha o que contar, tenha um legado a deixar, e que a velhice jamais seja uma tristeza. Que Deus em Cristo nos abençoe. Ó Deus, como é bom ter o Senhor conosco. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe à tua casa esta noite, pela tua palavra que nos alimenta, nos ensina, nos motiva. Graças te damos por esse dia, dia do jovem batista. Obrigado pelos jovens da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor jamais permita que eles venham se desanimar, mas que o Senhor lhes dê sabedoria, para que se lembrem sempre dos teus ensinamentos, para que se lembrem sempre, cada dia, cada instante, do Senhor e jamais se esqueçam. Para que nos anos futuros eles possam ter boa colheita. Nós te louvamos, ó Deus, pela sustentação que o Senhor é para nós. Graças te damos. Pai, orienta a nossa juventude. Orienta os nossos jovens casados, para que tenham uma vida feliz no relacionamento conjugal, orientados e buscando a tua orientação, buscando sempre ter o Senhor como alicerce do seu lar. Nós te louvamos pela vida de cada um. Ó Deus, continua abençoando o teu povo, não importa a idade, mas sempre as decisões que nós tomamos hoje, podemos colher amanhã. Que possamos plantar uma boa colheita no amanhã. Obrigado pelas tuas orientações sagradas que estão ao nosso alcance. Oramos em nome de Jesus. Amém.